Muito bem. Bom, uma vez que continuamos com o quórum da primeira comissão e da 12ª comissão, uma vez que tenho a autorização do Sr. Presidente da primeira comissão para iniciar e temos já também connosco online os representantes do sindicato, que será, portanto, a próxima audição, vamos dar início à audição do Sindicato dos Jornalistas, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre a existência de anúncios dirigidos a jornalistas detentores de carteira profissional, visando contratá-los para a elaboração de notícias e reportagens tendenciosas sobre a pandemia de Covid-19. A grelha a utilizar é exatamente a mesma grelha da audição anterior, só que neste caso o grupo parlamentar requerente é o grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, agradecendo a presença de todos, do sindicato, das senhoras e senhores deputados das duas comissões, dou a palavra ao senhor deputado José Magalhães, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhor deputado. Para os efeitos de... O senhor deputado tem a palavra para fazer uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente à audição que foi iniciada neste momento, isto é, a audição ao Sindicato dos Jornalistas, conforme requerido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é fácil de explicar e tem a mesmíssima fundamentação daquele que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, suscitada publicamente a questão de saber se um determinado artigo de opinião corresponde à realidade ou tem uma realidade subjacente que mereça ser investigada, a Assembleia da República não pode deixar de prestar atenção. Não é fácil e, nesse sentido, pedimos a contribuição do sindicato, porque, tal qual estão descritos os factos, não se consegue perceber se se tratou de um ato singular ou de uma campanha, quem realmente praticou esse ato singular de aliciamento e se esse aliciamento era para a prática de atos ilícitos ou se não. Porque há uma diferença entre corrosão de valores da atividade jornalística e corrupção. A corrupção pressupõe, como ato criminal que é, a obtenção de uma determinada vantagem para o interveniente. Se trata de corrupção passiva. Se não houver essa vantagem, não há tecnicamente, técnico-juridicamente, um ato de corrupção. Haverá outra coisa, haverá seguramente mau jornalismo, haverá participação em atividades que fazem parte do lado noir da comunicação, etc. Há agências de comunicação que se dedicam de manhã, tarde e à noite a colocar determinadas ideias a favor daqueles que lhes pagam. E isso não é uma atividade clandestina, embora seja uma atividade, por vezes, fortemente perturbadora. Portanto, era interessante saber como é que o sindicato encarou este alerta, que não foi acompanhado de nenhuma reportagem, como nos disse a Presidente da Carteira Profissional, da Comissão da Carteira Profissional há uns poucos segundos. E, por outro lado, se tratou ou terá tratado, temos pontos de interrogação sempre à frente de tudo isto, de um ato singular, esporádico, ou se trata ou tratou de uma campanha e se essa campanha existiu e existe. O domínio é um domínio propício à infodemia em todos os países e, portanto, Portugal não é uma exceção. Mas a descrição de factos como aqueles que têm sido badalados, aventados, descritos, falados, etc., tem aspectos estranhos, francamente. E era interessante que passássemos esses aspectos estranhos em revista.
de todos os métodos possíveis para se conseguir o objetivo que está descrito, o mais estúpido é o contacto direto de face aberta, destapada, porque esse identifica a entidade que está a aliciar e deixa uma testemunha. E essa testemunha pode calar-se, o que parece que acontece neste caso, ou falar. E se falar, isso seguramente não é bom para a entidade que alicia. Portanto, este caso é um caso em si mesmo bastante estranho. Segundo, é preciso medir qual é o peso a existir este fenómeno, qual é o peso do fenómeno no contexto da infodemia. Porque a maior parte das coisas a que temos assistido em matéria de infodemia comprovam o fact-checking que existe em Portugal sobre esta matéria, e há fontes bastante seguras, não resulta de mais nada que não seja a contaminação pela quantidade de lixo que existe na internet sobre estas matérias e da importação de asneiras de alto nível, de um lado das vindas da administração Trump, quando existia, do outro lado as que vêm todos os dias da administração Bolsonaro, e de outras criaturas, incluindo verdadeiros freaks da contra-informação, que penetram no mainstream da comunicação social por pura falência de quem está encarregado de velar pelas linhas editoriais dos órgãos de comunicação social, uma vez que nenhum jornalista é uma ilha com bandeira própria, hino e exército contra todo o mundo, a não ser numa ideia romântica da profissão que julgo que não tem cultores vivos, pelo menos. Portanto, qual é a vossa ideia do que deve ser feito? Quais são os próximos passos? Nós propusemos que o jornalista seja ouvido aqui, claro. É uma medida absolutamente indispensável e banal, eu diria. Devíamos, talvez, até teríamos tido a obrigação de começar por aí. Mas quais são os próximos passos para que não deixemos as coisas em águas de bacalhau? É esta a questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou agora passar a palavra à Sra. Doutora Sofia Branco, Presidente do Sindicato dos Jornalistas, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui conosco e que, naturalmente, nos irá transmitir a visão do sindicato, que será muito útil para a reflexão das senhoras e senhores deputados. Passo então a palavra. Tem até 5 minutos para responder. Muito bom dia, creio que já me estão a ver e a ouvir. Sim, já sim. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados da 12ª Comissão. O Sindicato de Jornalistas não tem na sua posse qualquer informação ou sequer indício que suporte a suspeição que foi lançada e o debate a informação que aqui nos traz. Nunca recebeu qualquer queixa ou denúncia sobre o assunto referido. E à semelhança da Comissão da Carteira, o Sindicato de Jornalistas também não consegue ler de um artigo de opinião, sublinho, artigo de opinião, tudo o que se tem lido exatamente desse artigo de opinião, porque a informação que ali está é escassa e, sobretudo, sendo um artigo de opinião, não é uma notícia. Nem era preciso ser uma reportagem, bastava ser uma notícia. O Pedro Tadeu não escreveu uma notícia, provavelmente porque, e ele próprio o assume, não o poderia fazer, porque para se escrever notícias é preciso fonte. Ora, o Pedro Tadeu, como bem explica no seu artigo de opinião, diz que o seu amigo, a sua fonte, pediu o anonimato
E, portanto, suponho que o Pedro Tadeu não tenha escrito uma notícia como se quiserem, hipoteticamente, o assunto mereceria, porque de facto é preocupante a ser verdadeiro, enfim, não o escreveu porque não tem fonte. E, portanto, o que fez foi uma denúncia num artigo de opinião que não obedece à verificação de factos. Isto é o primeiro ponto que me parece muito importante, que o primeiro ponto do Código Deontológico dos Jornalistas separa exatamente notícia da opinião. E não me parece que seja por acaso, e portanto acho que era importante aqui deixar isto claro. Naquilo que ao Sindicato de Jornalistas diz respeito, essa escassez de informação não permite avançar com algum tipo de procedimento, ou seja, o que é que se poderia fazer? Uma queixa contra incertos? Qual é a eficácia, o resultado prático disso? Os nossos advogados entendem que é uma eficácia muito reduzida, para não dizer nula, o que obviamente não quer dizer que outras entidades entendam fazê-lo. Da nossa perspectiva, muito dificilmente. E há aqui uma outra questão que eu queria deixar muito clara, que é, e que nos incomoda também em simultâneo com a gravidade do que está em causa a ser verdadeiro, incomoda-nos que seja lançado um manto de suspeição, já foi aqui referida esta expressão, sobre toda uma classe. Há aqui uma generalização abusiva nos termos que se usa, que não é a primeira vez. Já aqui também foi falado, porque eu ouvi a audição anterior com a Comissão da Carteira, que a 23 de abril de 2016 o Semanário Expresso pôs em causa todo um coletivo de jornalistas portugueses ao publicar que a lista de alegados pagamentos da ES Enterprises Offshore, conhecido como Saco Azul do Grupo Espírito Santo, continha mais de uma centena de pessoas, incluindo jornalistas. Desde então, anualmente, o Sindicato de Jornalistas exige ao Expresso que divulgue os nomes dos jornalistas supostamente envolvidos, coisa que o Expresso nunca fez. E cobrindo exatamente com esse manto de desconfiança todo um conjunto de profissionais. Ora, para este caso em apreço aplica-se exatamente o mesmo princípio. Nós a isto chamamos responsabilidade coletiva pela credibilidade da classe. Os jornalistas devem não só recusar tarefas, encomendas, o termo que quiserem, do tipo daquelas que são descritas como alegadamente tendo acontecido no artigo de opinião do Pedro Tadeu, devem ativamente denunciá-las. Não se podem ficar por um mero artigo de opinião que, digamos, é a parte mais fácil de fazer. Portanto, só a divulgação dos nomes também, ao mesmo tempo, permitirá agir no sentido criminal, como aqui já foi referido. A credibilidade do jornalismo é fundamental em democracia, e terminava com esta ideia. Não podemos deixar que ela seja minada, não podemos, todos os jornalistas, que ela seja minada por alegações que não estão provadas, e permitir que toda uma classe fique sob suspeita. Agora, evidentemente que se os casos tiverem mais consistência, e eu saúdo que tenham chamado o próprio jornalista Pedro Tadeu para ser ouvido, evidentemente que nos preocupa. O Sindicato de Jornalistas, penso eu, como todos aqui presentes, preocupa-se com a disseminação de informação manipulada, enviesada. Agora, não tem, de facto, qualquer indício para este caso em apreço, sequer de que o jornalismo e os jornalistas sejam autores ou disseminadores de práticas de desinformação e manipulação relacionadas com o tema da Covid-19 ou outro qualquer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente do Sindicato. Vamos agora prosseguir com os outros grupos parlamentares, será o PSD a seguir, mas antes disso gostaria de pedir a todas as pessoas que não estejam a intervir que desliguem os seus microfones, porque está a haver aqui uma interferência de fundo, principalmente as pessoas que estão online. Os que estão aqui presentes rapidamente detectam se têm ou não têm o microfone ligado, mas os que estão online não nos é tão fácil fazê-lo. Portanto, peço isso e passo a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os representantes do Sindicato dos Jornalistas presentes nesta audição. O objeto desta audição, requerida pelo Grupo Parlamentar do PS, prende-se com a existência de supostos anúncios na rede social LinkedIn, Procura Entrevistador Repórter, dirigido a jornalistas profissionais com o intuito de os contratar para elaborarem notícias e reportagens tendenciosas sobre a pandemia de Covid-19.
A ser verdade, trata-se de uma situação grave que importa esclarecer. As notícias produzidas no passado mês de março pelos jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé, que já aqui foram referidas, em 2 órgãos de comunicação, no jornal Diário de Notícias e Dinheiro Vivo, sobre a existência, e cito, de um sistema de contratação por entidades estranhas ao jornalismo, de jornalistas que estejam a trabalhar em redações para impingir nos seus jornais, rádios ou televisões matérias que, embora sejam baseadas na realidade, fossem capazes de alterar a linha editorial desses órgãos de informação. Ora, perante esta situação, estamos perante um caso de total inversão do que efetivamente representa o jornalismo profissional, uma fonte de informação qualificada e acreditada. Enquanto pilar da democracia, exige-se que o jornalismo seja exercido com ética e baseado em princípios, tais como a verdade, a isenção e a responsabilidade social. Estes valores agregam respeito e credibilidade a uma classe tão importante que é a classe do jornalismo. A situação que vivemos hoje, face à pandemia de Covid-19, acentua mais do que nunca a necessidade de uma imprensa livre, de uma imprensa isenta, de uma informação rigorosa que relate os factos com rigor, exatidão e honestidade. Hoje, mais do que nunca, existe um jornalismo de qualidade em estreito cumprimento com o código deontológico que rege esta profissão. De facto, o jornalismo não pode perder o seu caráter de rigor e isenção. O jornalismo não pode estar comprometido com interesses pessoais, políticos e comerciais. O jornalismo não pode contribuir para a falta de precisão característica do fenómeno de massificação de conteúdos em resultado da globalização e de um mundo cada vez mais digital e tecnológico. O papel do jornalismo deve ser reconhecido e fazer dele um parceiro numa situação de crise sanitária como a que atravessamos. Neste sentido, a resposta à pergunta do jornalista Pedro Tadeu, o jornalismo sobre o Covid-19 é corrupto? Só pode ser não. Um não que não deixa margem para dúvidas a ninguém, um não decisivamente assumido com determinação e firmeza. De acordo com a audição anterior, na qual ouvimos a Comissão de Carteira Profissional dos Jornalistas, ao tomar conhecimento destes factos, agiu de imediato e de acordo com as competências que lhe são acometidas, não conseguindo, porém, apurar a veracidade dos mesmos. Gostaríamos então de saber se o Sindicato dos Jornalistas, ao tomarem conhecimento destes factos, de que forma agiram no sentido de apurar a veracidade dos mesmos. Já aqui nos falou um pouco sobre a vossa atuação, mas gostaríamos que especificasse ainda mais. E, aproveitando também a vossa presença, gostaríamos de lhe perguntar igualmente se consideram que no atual panorama o princípio da liberdade de imprensa, bem como o princípio da liberdade de expressão, consagrados na Constituição da República Portuguesa e no Estatuto do Jornalista, se encontram ameaçados. Perguntamos também se consideram que existe em Portugal incapacidade por parte dos jornalistas em honrar a profissão de jornalista. E, finalmente, quais as verdadeiras ameaças que enfrentam o cumprimento da missão tão nobre que é a do jornalista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra à Sra. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Tem a palavra a Sra. Sofia Branco. Muito obrigada, Sra. Deputada Fernanda Velez, pelas perguntas. Eu queria só começar por sublinhar duas coisas. Uma é que é de facto mesmo muito importante que não se diga que o Pedro Tadeu escreveu uma notícia, porque ele não escreveu uma notícia. O João Tomé escreveu uma notícia, o Pedro Tadeu escreveu um artigo de opinião. É mesmo muito importante que façamos esta distinção. Por outro lado, eu parece-me um pouco aferir de um caso que, a ser verdadeiro, como já disse, seria bastante grave e que viola os princípios éticos do jornalismo, aferir de um caso que há um sistema de contratação, parece-me, nesta fase, pelo menos, e sem mais detalhes e dada a escassez de informação, uma extrapolação, quer no caso do artigo de opinião, quer no caso da notícia, não estamos a falar de mais de um caso. A notícia tem de facto uma fonte, mas é uma fonte, e eu parece-me que este caso obriga, ou este assunto obriga a um pouco mais do que isso. Em relação às outras questões mais abrangentes que colocou, eu agradeço à Sra. Deputada ter destacado o papel do jornalismo,
que é de facto um papel importantíssimo, fundamental, sempre, mas como é óbvio, mais em situações, se quiserem, de emergência, como é esta que vivemos há já um ano. O jornalismo está na linha da frente, exatamente há um ano, como muitos outros profissionais, corre riscos, e riscos sérios, para informar da melhor forma que pode e consegue todos os cidadãos sobre um acontecimento que é excepcional para todos e que está a acontecer neste momento, que é sempre, eu às vezes refiro isso porque acho que é interessante terem esta ideia. O jornalismo faz-se no presente, e este é um presente que, como sabem, muda a um ritmo muito acelerado. A informação é de facto de um manancial que é uma coisa que coloca obviamente desafios também ao jornalismo, como penso que a nós todos cidadãos que muitas vezes também nos perdemos no meio de toda esta informação. Eu acho muito importante de facto sublinhar que o jornalismo em Portugal não é corrupto, nem sobre a Covid-19, nem sobre qualquer outro tema. Eu não tenho nenhuma não tenho nenhuma indicação para que possa dizer que o jornalismo é corrupto por alguma razão. E mais a mais... Doutora, eu peço desculpa por interrompê-la, mas estamos a ouvir som de fundo e, portanto, temos alguma dificuldade em seguir toda a sua intervenção, toda a sua resposta. Portanto, eu peço mais uma vez a todos e a todas que desliguem os microfones. Muito obrigada. Eu peço imensa desculpa. Tenho a palavra novamente. Vou só um pouquinho atrás. E eu adicionarei a tolerância que for necessária para a sua resposta. Portanto, como eu dizia, vou repetir então esta ideia, o jornalismo em Portugal não é corrupto, nem sobre a Covid-19, nem sobre qualquer outro tema. Os sindicatos jornalistas não têm nenhum motivo para dizer do jornalismo em Portugal que ele é corrupto. Como é óbvio, isto não quer dizer, eu acho que aliás dizer que o jornalismo em Portugal é corrupto seria um bocado a mesma coisa que dizer que a política em Portugal é corrupta, coisa que julgo, e eu nunca diria tal coisa, e julgo que os senhores deputados e as senhoras deputadas também não gostariam de ouvir. Evidentemente que isso não quer dizer que não haja casos de corrupção a serem investigados em qualquer área, incluindo no jornalismo e na política. Acho que nesta matéria ninguém está livre de facto ter que apurar, enfim, questões relacionadas com a corrupção, infelizmente. Eu penso que também é importante dizer que os jornalistas honram em Portugal, os jornalistas portugueses honram a profissão de jornalista. Agora, somos todos bons jornalistas que cumprem o código a 100% todo o tempo? Não, evidentemente que isso não é verdade. Aliás, e nós temos sublinhado muito isto, há uma tendência dos próprios jornalistas para não se protegerem, se quiserem, ou seja, para não separarem o trigo do joio, ou não ajudarem a separar o trigo do joio. Uma maior informação sobre casos como este aqui referidos e em apreço é exatamente separar o trigo do joio. Portanto, há situações em que escrever um artigo de opinião, ficar por uma fonte anónima, não avançar com mais procedimentos, não chega, porque na verdade acaba por fazer pior do que melhor ao jornalismo, e eu creio e estou convencida que não era a intenção do jornalista Pedro Tadeu, e portanto de facto aqui era muito importante ter mais informação sobre este caso para que se possa apurar responsabilidades no caso de assim ser possível. Se a liberdade de imprensa está ameaçada, perguntou a senhora deputada. Evidentemente que não estamos aqui a falar de censura nem de outros tempos em que tudo isto era obviamente muito mais complicado, mas há ameaças à liberdade de imprensa, há ameaças se quiser, à preservação de um jornalismo credível, independente e de qualidade, evidentemente, não é? Desde logo porque é um setor com dificuldades financeiras conhecidas, diagnosticadas e já de longa data, digamos assim. Os apoios que têm sido dados a este setor, por exemplo, em tempo de pandemia, são nulos, é provavelmente a única área que não teve apoio nenhum, mesmo dentro da cultura é de longe a mais, se quiserem, a mais abandonada, digamos assim, e a cultura, como sabemos também todos, foi das mais
digamos, ameaçadas no sentido da sua sobrevivência, não é? E, portanto, é óbvio que há aqui que salientar que há uma necessidade de reforçar o apoio ao jornalismo enquanto pilar fundamental da democracia. Isto parece-me uma coisa, e desde logo no plano de recuperação e resiliência nacional, por exemplo, ao qual, em consulta pública, o Sindicato de Jornalistas fez toda uma apreciação e introduziu contributos que espera, sinceramente, venham alguns a ser tidos em conta, porque no justo verde e digital, penso eu, caberá ao jornalismo, porque não está lá, mas eu espero, sinceramente, que caiba. E, portanto, esse reforço do apoio é obviamente importante. Para separar o trigo do joio é fundamental que se apoie programas de literacia para os média, aquilo que chamamos, ou educação para os média, como entenderem, porque os cidadãos precisam de facto de indicações, de formação, de sensibilização, de consciencialização deste mundo informativo em que vivemos, para também conseguirem separar os conteúdos jornalísticos e não jornalísticos, que é hoje em dia cada vez mais fundamental. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e passo a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Por favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, uma vez mais. Quero cumprimentar também a Presidente da Direção do Sindicato de Jornalistas, Sofia Branco. Tenho muito gosto em revê-la. Na verdade, o que foi dito, enfim, quer em termos do requerimento inicial, quer da primeira resposta da Sofia Branco, mostram que, enfim, aquilo que foi objeto da nossa avaliação na primeira audição da Comissão de Carteira Profissional se repete aqui e, portanto, não vale a pena, creio eu, até porque a Sofia Branco esteve a ouvir a primeira audição, não creio que valha a pena insistir muito em algumas das questões que foram colocadas anteriormente, porque elas, já se percebeu, terão resposta idêntica, justamente por força da escassez de informação que está em causa neste caso concreto. E eu só queria fazer duas observações muito breves, duas observações e uma pergunta. A primeira observação é esta: bem sei, concordo, só podia ser assim, que factos são factos e, portanto, que diante de uma acusação genérica de corrupção ou de outra prática criminal qualquer, terá que haver efetivamente uma exigência de provas factuais para que, enfim, as coisas possam ser devidamente avaliadas. Mas uma coisa é dizer isto, outra coisa é ignorarmos, coisa que evidentemente não acontece do lado do Sindicato de Jornalistas e espero que também não aconteça do nosso lado, ignorarmos que a condição de fragilidade económica e social do universo dos jornalistas propicia situações de risco. Pronto, e portanto, desse ponto de vista, temos que evidentemente exigir factos, temos que evidentemente exigir que haja provas claras de que o comportamento X foi efetivamente praticado, mas temos também que ser capazes de estar atentos ao que há a montante para sobre isso atuarmos. E é neste sentido que se me coloca a segunda observação e pergunta também, que é a seguinte: na verdade, a sociedade portuguesa, mal ou bem, está hoje mais sensível do que antes à exigência de instrumentos regulatórios contra a corrupção. Para lá daquele discurso meio genérico de que, enfim, de que é preciso atacar a corrupção e depois não se diz mais nada, mas, efetivamente, há uma maior exigência de instrumentos regulatórios. E a verdade é que, relativamente aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, se têm vindo, com maior ou menor eficácia, a acumular instrumentos regulatórios, leis, comissões, mecanismos os mais diversos. E a minha pergunta é para a Presidente do Sindicato dos Jornalistas saber se, no entendimento do sindicato, a classe dos e das jornalistas está hoje munida de um conjunto suficientemente forte de instrumentos regulatórios para prevenir a corrupção
nessa área de trabalho. Ou se, digamos, tal como tem vindo a acontecer para os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, repito, com maior ou menor eficácia, se sente necessidade, se o sindicato tem, digamos, refletido e tem, digamos, identificado necessidade de adotar outros instrumentos que, lá está, a montante e também a jusante de comportamentos desta natureza possam ser eficazes, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da punição, quer do ponto de vista pedagógico. Aproveito, portanto, a presença da Sofia Branco para colocar esta questão, dado que, relativamente a esta matéria em concreto, creio que os esclarecimentos já foram todos prestados. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então novamente a palavra para a resposta à doutora Sofia Branco. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza, cumprimento também. São questões que obviamente, sobre as quais obviamente nós nos temos debruçado e debatido e refletido, e que têm sempre, eu acho, dois lados, não são muito fáceis de resposta. A questão da condição de fragilidade económica e social do jornalismo. Fazer aqui uma correlação direta com o maior risco, ou se quisermos uma maior vulnerabilidade à corrupção, é algo que pode ser duplamente entendido e que temos de ter aqui só alguma cautela. Ela é verdadeira, a condição de fragilidade económica e social, a precariedade laboral nos jornalistas é muito generalizada e, se me permitem, desde há um ano crescente. Portanto, acho que é um cenário que se vai agravar e que já se está a agravar e que se vai agravar mais enfim, agora nesta fase, se quiserem, pós-pandemia, quando pudermos começar a falar de um pós-pandemia, acho que vamos assistir de facto aqui a um cenário muito complicado. É uma profissão que reconhece em si mesma, de acordo com um estudo que já tem uns 5 anos, reconhecia para si um nível de autocensura na altura considerado preocupante, porque se tivermos em conta que é uma profissão enfim, cuja função principal é o direito de informar, que reconheça que faz autocensura, quer porque tem medo de perder o emprego, quer porque tem medo de ser repreendida pelas FIAs. Enfim, havia inúmeras razões apontadas na altura em que esse estudo foi feito. É de facto, obviamente, algo que nos preocupa. Dizer disso, ou fazer aqui uma correlação direta e dizer que os jornalistas são hoje em dia vulneráveis à corrupção, eu não o faço. Pela razão que explico e que depois é útil também para as questões seguintes, que tem que ver com o código deontológico. É um código, a nosso ver, extremamente válido hoje em dia. Não há nada que falte no código deontológico. É um código generalista, que, como sabem, não é lei, mas que para o jornalismo funciona como se fosse. É, digamos, aquilo que tem que ser respeitado por todos. Alguns dos seus princípios estão evidentemente depois vertidos em lei, nomeadamente no Estatuto do Jornalista, mas o que eu quero dizer com isto é, não podemos partir do princípio que todo e qualquer jornalista, por ser precário, é mais vulnerável à corrupção, porque isso não é verdade também, não é? E, portanto, tenho sempre receio de responder a esta pergunta só com um lado, por isso, porque efetivamente a ética de um jornalista é algo que deve ser, que muitos, a grande maioria, preservam a todo custo, incluindo a esse custo, o de perderem o emprego. E, portanto, não me sentiria bem se não fizesse aqui esta ressalva. Se hoje a classe está munida desse conjunto que dizia forte de instrumentos regulatórios, é outra questão que tem muito que se lhe diga. Admitimos que seja necessário fazer aqui uma revisão
da matéria, digamos assim, uma revisão legislativa, se quiserem, de olhar para o que existe à luz do quadro atual que vivemos, de desinformação, manipulação, confusão de conteúdos, proliferação de atores, chamemos-lhe comunicadores, que obrigam uma necessidade crescente de facto se distinguir o que é jornalístico e não jornalístico. Eu ouvi a audição anterior, o Sindicato de Jornalistas está a trabalhar com a Comissão da Carteira exatamente nessa distinção entre o que é jornalístico e o que não é jornalístico, que é um caminho que nos parece que é importante que seja feito, e isso obrigará a mexidas em leis existentes, evidentemente, não é? Há um outro lado que precisa de ser olhado. O jornalismo em Portugal é capaz de ser das profissões mais reguladas que há. O problema é se a regulação é eficaz, ou seja, a regulação está dispersa, não é? Enfim, cada entidade tem as suas competências, temos que pensar se esse é o melhor quadro, se a entidade reguladora é o que devia ser, se a Comissão da Carteira tem os instrumentos que devia ter para de facto agir. Enfim, há uma série de atores envolvidos que de facto tornam, dado aquilo que verificamos hoje no terreno e às dificuldades que os jornalistas têm em termos de condições de vida e laborais, é disto que estamos a falar, é de facto importante analisar essa regulação, até porque a relação laboral, como sabem, evidentemente, é muito entre empregador e trabalhador, entre quem tem um vínculo, e bem, e assim deve continuar a ser no nosso entendimento, mas a questão é que já em 2017 um terço dos jornalistas em Portugal não tinha vínculo laboral, e esse número era, em 2017, porque tinha sido comparado com anos anteriores, era um crescendo. Ora, nós sabemos hoje que uma grande parte desses que a gente pomposamente costuma chamar freelancers, mas que é de trabalhadores precários que estamos a falar a maior parte das vezes, não é? Não está sem trabalhar desde março de 2020. Isto é uma situação dramática. Eu não sei quantas dessas pessoas ainda estarão no jornalismo hoje, passado um ano, e nem sei quantas estarão quando tudo isto mais ou menos terminar, ou se quiserem atingir aqui algum tipo de normalidade que ainda não sabemos qual é. Isso preocupa-nos muito, porque essas pessoas investiram numa profissão que exige, que é muito exigente, e que obviamente, quer dizer, desistir dela é uma coisa, eu acho uma perda, e acho que vai haver aqui um lado irrecuperável de tudo isto, mas sobretudo porque havia de facto uma tendência crescente para esta precarização da profissão, e isso deve ser analisado, sobretudo tendo em conta os problemas de financiamento que o setor tem, e que o bom jornalismo, para que possa existir, tem que ser sustentado financeiramente, não é? Quer dizer, ele tem que ser saudável financeiramente para poder ser saudável em termos de organização depois do trabalho e da própria, enfim, e do próprio exercício que faz, da atividade que desempenha. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente do Sindicato. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimento também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Presidente do Sindicato de Jornalistas, Sofia Branco, agradecendo também, desde já, o conjunto das informações e das opiniões que também partilhou com a Assembleia da República sobre este mesmo assunto, sendo que aproveito também para partilhar, embora já o tenha feito na audição anterior, mas aproveito também para partilhar as preocupações que o PCP tem exatamente sobre esta matéria, porque estamos a falar de uma situação cujos contornos naturalmente podem significar uma desconfiança sobre a informação que é veiculada nos órgãos de comunicação social. E são exatamente estas preocupações, além naturalmente das questões deontológicas, mas que também já aqui foram referidas, que nos colocaram com a necessidade, efetivamente, de se esclarecer a situação, de se perceber do que se estava a falar, e, no caso, o PCP entendeu que era importante ouvir os órgãos regulatórios sobre este mesmo assunto, porque
porque estamos a falar de situações que podem corresponder a fenómenos corruptivos e no momento em que naturalmente há profundas preocupações, como tem havido ao longo dos últimos anos, especialmente no âmbito de matérias da desinformação ou de manipulação de informação, a existência de situações desta natureza não nos pode deixar indiferentes e principalmente considerando a credibilidade, naturalmente, que tem que ser garantida pelos próprios órgãos de comunicação social na divulgação do conjunto da informação às pessoas, no geral, que confiam naquilo que é veiculado também nos órgãos de comunicação social e que, como tal, situações desta natureza podem naturalmente conduzir aqui a desconfianças de informação que entendemos que importa esclarecer exatamente o que se passou. Na audição anterior, eu aproveitava também, considerando as intervenções que a Sofia Branco tem tido e as referências que fez, na audição anterior também foi dito, até pela Presidente da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, que o que ameaça o jornalismo é a desinformação, a dificuldade em distinguir os elementos verdadeiros, muitas vezes, do que é dito. A ideia, penso que foi esta, não estou a citar literalmente o que foi transmitido, mas a ideia transmitida foi esta. E o que eu também colocava aqui, embora a Sofia Branco já tenha de alguma forma começado a tratar o assunto, mas que eu pedia também que aprofundasse, é também se as questões da precariedade, as questões dos baixos salários, a que muitos jornalistas neste momento continuam a ser também uma realidade da sua vida, a situação dos vínculos precários, a degradação também das condições de trabalho dos próprios jornalistas, se também isto não causa profundos prejuízos ao jornalismo e se também isto não coloca profundas dificuldades até no exercício das próprias funções dos jornalistas, porque esta realidade laboral que a PCP tem colocado várias vezes e sobre a qual também tem manifestado preocupações e sobre a qual até tem apresentado propostas concretas para resolver, entendemos que são também realidades que podem de alguma forma e que causam, no nosso entender, profundos prejuízos ao próprio jornalismo. Por isso, era também neste sentido que eu pedia uma pronúncia do Sindicato dos Jornalistas, até considerando que, no caso concreto destes requerimentos que também aqui foram apresentados, naturalmente que podemos estar perante uma situação de manipulação de informação num tema que, até por força do momento que vivemos, tem uma profunda importância e influência na vida das pessoas e que, como tal, o rigor da própria informação deve naturalmente ser respeitado. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Ainda sobrou algum tempo, não sei se o Sr. Deputado António Filipe quererá usar o tempo que resta ao Partido Comunista Português. Não? Muito bem, então passo a palavra à Sra. Presidente do Sindicato para responder. Muito obrigada, Deputada Diana Ferreira, cumprimento-a também. Nós partilhamos, obviamente, das preocupações que aqui transmitiu, no caso, obviamente, de se apurar que esta denúncia tem algum tipo de veracidade. É, obviamente, algo que enfim, deve dar seguimento a todo um apuramento de responsabilidades sobre o caso em concreto, seja ele um, ou dois, ou três, ou o que for, evidentemente, não é? Exatamente, voltando atrás e voltando a dizer da importância de separar o trigo do joio, é obviamente fundamental que, no caso de se verificar que um jornalista, ou seja, um profissional com carteira profissional tenha, enfim, dado resposta a encomendas ou tarefas que violam o Código Deontológico, evidentemente que penso que não só as entidades do setor, mas também, como já se disse aqui, em termos criminais, é importantíssimo que se vá até às últimas consequências, digamos assim, para apurar essas responsabilidades, e nomeadamente no sentido em que
que foi aludido também no artigo de opinião, de haver um sistema, não é? Que é um passo à frente, isso então preocupar-nos-ia ainda mais. Volto a dizer, não temos de facto nenhum indício, nunca tivemos da existência, nem é do sistema, é de caso algum, sobre isto, de modo que ficamos aqui extremamente limitados no que podemos dizer e agir sobre isso, que é uma coisa, assim, enfim, sentimos-nos um pouco incapacitados, mas a verdade é que a informação que temos neste momento não nos permite ir mais longe. Eu, sem prejuízo de compreender perfeitamente aquilo que diz sobre a questão do rigor, mais a mais num tempo como este, em que uma pandemia assola, enfim, tudo e todos, digamos assim, de uma forma avassaladora e muito do imediato, sem tempo para reflexão, as coisas estão a acontecer exatamente à medida que as estamos a viver, que é sempre um drama em termos de contextualização, enquadramento, todas essas coisas que fazem do jornalismo muito mais útil do que aquele que é o do imediato e do direto. Como sabem, há esta grande pressão, não é, de estarmos sempre em direto continuamente, que é algo que não ajuda de facto depois a uma reflexão, se quiserem, mais distanciada, mais contextualizada, mais aprofundada sobre as questões. Percebendo isso que disse, evidentemente, eu acho que é fundamental também sublinhar que o jornalismo em Portugal está a desempenhar bem o seu papel. Esta é a minha apreciação pessoal. Face à pandemia, em contexto de pandemia, o jornalismo em Portugal respondeu de uma forma, eu diria até incrivelmente capacitada, mesmo se pensarem que ao mesmo tempo que tinha que dar resposta a um desígnio constitucional, que é informar a população, que se tornou ainda mais essencial neste tempo, ao mesmo tempo estava basicamente, assim, na sua grande maioria, embora com muitas exceções, a ir para teletrabalho também, como toda a gente, não é? A ir para casa com as suas famílias, a levar tudo às costas, digamos assim, perdoando aqui a linguagem mais corrente, ou seja, salvo as televisões e as rádios, tudo o resto está a partir de casa, e mesmo as televisões e as rádios, como sabem, em equipas rotativas, todas aquelas coisas que também o jornalismo teve que fazer. Portanto, ao mesmo tempo que o jornalismo também teve que se adaptar, nomeadamente tecnologicamente, se pensarem bem no que é que isto implicou, eu acho que apesar de tudo deu uma resposta imediata, como era de esperar, e a população precisava disso, que eu acho que é importante sublinhar, dadas também as dificuldades que nós conhecemos do contexto em que isso foi feito. Enfim, se me diz, sim, mas isso no início foi de uma certa forma e agora se calhar, enfim, se quiser, não tem estado tão à altura, ou tem havido casos em que isso não se nota tanto. É provavelmente verdade. O jornalismo, como nós, acho eu, também está cansado desta situação. Estas situações, estes acontecimentos que se arrastam no tempo, não são de fácil tratamento para o jornalismo. Eu gostava de vos dizer isto. Ou seja, o jornalismo depois também já não sabe o que é que há de fazer sobre o assunto, mas sabe que não o pode largar. É um pouco isto. Estou aqui um pouco a fazer também, enfim, literacia sobre como é que a profissão funciona, mas é um bocadinho isto. Não sabe já o que é que há de fazer sobre um determinado assunto, mas sabe que não o pode largar porque é o assunto. Continua a ser o assunto que tem um impacto brutal sobre a vida das pessoas, não é? Agora, eu acho que em geral, evidentemente que haverá inúmeros casos em que podemos ser altamente críticos, sem dúvida nenhuma, mas eu gostava de deixar isto aqui. A informação que se está a produzir em Portugal sobre a Covid-19 é, a meu ver, credível, rigorosa e fiável. Se há casos, e estes casos, enfim, estas denúncias podem vir a dar esses casos, têm de facto que ser apurados, têm que ser denunciados, têm que ser publicamente criticados, sem dúvida nenhuma, mas em geral, gostava mesmo de deixar esta ideia, e num contexto que disse que retratou bem o da precariedade, dos baixos salários, da degradação das condições, que sim, tudo isto é crescente, e eu acho, e gostava de apoiar naquilo que disse, porque de facto isso causa profundos prejuízos ao jornalismo, foi
foi a expressão que utilizou. O que é que se pode fazer face a isto? Que é o que eu acho que é muito importante, porque esta constatação do causar profundos prejuízos já estamos a fazer há imenso tempo, como a senhora deputada sabe, aliás, porque o PCP o tem feito regularmente. Portanto, esta precariedade, já temos feito estes alertas imensas vezes. O que é que podemos então fazer, não é? Em que é que podemos ajudar, suponho, que seja a preocupação da Assembleia e espero eu da generalidade dos cidadãos do país e como eu disse, há várias coisas. Uma das coisas, porque é que está em cima da mesa, é de facto introduzir tornar absolutamente visível que o jornalismo não está, o apoio ao jornalismo não está no Plano de Recuperação e Resiliência Nacional e deve estar, seja por que forma for, porque era mesmo muito importante que lá estivesse, nomeadamente na adaptação tecnológica que o jornalismo tem que fazer a uma série ao contexto atual. A Assembleia pode fazer muito mais, e relacionando até com também a questão do deputado José Manuel Pereira Andes, relacionada com a corrupção, pode fazer muito mais nas exigências de transparência que faz aos proprietários de órgãos de informação, acionistas, administradores, pode fazer muito mais nessa matéria, porque como todos sabemos também há uma grande diferença entre as empresas do setor empresarial do Estado, as cotadas em bolsa e todas as outras privadas que não têm que prestar contas da forma transparente como as anteriores, e aqui sinceramente eu acho que era importantíssimo diluir esta separação entre público e privado, no sentido de que o bem público de que estamos a falar é sempre público e é a informação, independentemente de ser prestado por órgãos de informação públicos ou privados. Há um bem que é sempre público, que é o da informação, e aí eu acho que esses padrões, enfim, essas exigências de transparência podiam ser digamos assim mais exigentes, e ficava por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, não registro mais pedidos de intervenção, pelo que iremos passar ao encerramento. E para isso vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, que dispõe de 2 minutos para fazer as suas conclusões. Obrigada. Sra. Presidente, não é possível tirar conclusões senão provisórias. Uma delas óbvia é que foi importante convocar ou chamar ao debate o sindicato e a sua Presidente e recolher do sindicato as declarações que ficaram agora em ata e disponíveis no canal Parlamento. Eu só tenho basicamente 2 reflexões. A primeira é esta. Não sei se aperceberam os senhores jornalistas que o artigo 5º de um diploma que foi aprovado ontem na Assembleia em votação final global e que se chama Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital define, ou vai definir, se for promulgado pelo Sr. Presidente da República, o conceito de desinformação. É a primeira vez que isso acontece na esteira do que está no Plano Europeu de Combate à Desinformação, mas define-se a desinformação como toda a narrativa comprovavelmente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. Portanto, não se trata de qualquer erro, de deturpação, falta de apuramento de factos, asneira, etc, etc. Esta definição é bastante exigente e depois é complementado por outros aspectos, sugiro a leitura, porque é relevante. Em segundo lugar, temos que progredir, portanto, neste terreno. Em segundo lugar, eu retiro deste debate que não se deve falar levianamente de corrupção de jornalistas, aliás, nem de jornalistas, nem de ninguém. Ou seja, a corrupção é um fenómeno muito específico, não é por acaso que é um crime, está tipificado com um conjunto de características, exige que a parte receba um benefício determinado. Uma coisa é o jornalista parlapatão, como o político parlapatão, existem em todas as categorias,
Outra coisa é aquele que é um vendido, literalmente. E em terceiro lugar, terceira reflexão talvez mais importante, é que algumas das coisas que se dizem sobre a fragilidade económica dos jornalistas, especialmente em pandemia, têm que ser recebidas com grande ossalis, para não cairmos naquelas teses da criminologia do período da acumulação primitiva de capital, em que se via em cada proletário um potencial ladrão. Quer dizer, não é por estar a passar dificuldades que um jornalista se torna um vendido. E é importante estabelecer esta ideia, porque, de contrário, deduziríamos da fragilidade económica uma espécie de colocação no mercado da ética socioprofissional. E, portanto, este ponto é importante e, aliás, está em causa na medida em que, como demonstra a experiência do Brasil, colocar no mesmo mercado comunicadores. Não há lei de imprensa naquela terra, não é? Há comunicadores. Não há estatuto do jornalista. Há comunicadores. Está agora em curso uma iniciativa para tentar ver se essa situação tão bolsonarista é abolida, regressando-se ao período anterior. Essa mistura de comunicadores com o estatuto indiferenciado só pode, obviamente, resultar em dano para a imprensa livre e credenciada, responsável, sujeita àquele código de que falava a Presidente Sofia Branco. Portanto, temos isso pela frente, porque uma coisa é completamente certa: ninguém fecha a internet às 9 da noite, nem a hora nenhuma, e a liberdade de estabelecer tabancas para vender informação, boa, mal, assim, etc., etc., é insuscetível de ser reprimida. Aliás, nem deveria ser reprimida, só pode ser contrariada através de meios abertos e democráticos e, portanto, há uma batalha a travar para a qual os jornalistas são, obviamente, muito importantes. Assim continuaremos a procurar orientar a nossa ação e estamos abertos a ouvir mais sobre ideias legislativas, sendo certo que, para já, instituímos novos mecanismos para os cidadãos apresentarem queixas à ERC em casos de desinformação. Isto é, criação de um direito individual a reagir a atos concretos de desinformação. Está criado, vai a caminho de Belém. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para concluir, passo a palavra à Sofia Branco, do Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Deputado José Magalhães, cumprimento também. Eu creio que disse aqui algumas coisas importantes, penso que também as minhas declarações foram nesse sentido, de facto, separarmos aqui, digamos assim, casos criminais, porque seria disso que estaríamos a falar, criminais, ou seja, há criminosos entre todos os profissionais, evidentemente que não tenho nenhuma razão para achar que não há a prática de crimes também entre jornalistas, não é? Agora, de facto, fazê-lo desta forma, aludindo a um coletivo, lança de facto um manto de suspeição, como aqui já se disse, que nos incomoda, o que não quer dizer, evidentemente, que a ser verdade também o caso não nos incomode, e como já disse e repito, não fosse importante de facto sobre ele ter mais detalhes, que espero venham a obter, porque também considero que o Parlamento, a Assembleia da República, é uma sede própria para os obter, junto nomeadamente do jornalista Pedro Tadeu, que escreveu o artigo de opinião, e do jornalista João Tomé, possivelmente também. Portanto, seria de facto muito importante que tivéssemos mais dados sobre este caso para o apurar até às últimas consequências, efetivamente. Eu também, pronto, como penso que deixei claro, concordo consigo, porque me custa muito fazer esta relação de causa direta entre as dificuldades e de facto aquilo, eu
vou usar a sua expressão, embora não goste particularmente dela, dos jornalistas se tornarem vendidos. Agora, evidentemente também tenho que aqui sublinhar que as dificuldades por que passam os jornalistas, não é? A sua condição económica e social, introduzem vulnerabilidades, evidentemente, como introduzem essas mesmas vulnerabilidades a todo um outro conjunto de pessoas que estejam na mesma situação. Aqui qual é que é a diferença, se quiser, é que de facto os jornalistas têm uma função muito específica em sociedade, nomeadamente nas sociedades democráticas, que é de uma grande responsabilidade, evidentemente, acho que ninguém aqui a negará, e portanto também de uma grande exigência. Essas vulnerabilidades, sendo de lamentar para toda a gente, aqui geram preocupações acrescidas, porque aí está, porque acabam por pender de forma indireta sobre o tal bem público de que eu falava, que é a informação a que todos temos direito. E que tanto nos é essencial, como ficou demonstrado desde logo agora neste tempo de pandemia. Eu saúdo essa indicação que deu dessa possibilidade do direito individual a reagir em casos de desinformação. É algo que me parece bastante interessante, desconhecia, portanto também é algo que vamos analisar com mais detalhe, e portanto, enfim, eu agradeço, eu acho que apesar de se calhar não termos dado grande resposta sobre o caso em si, exatamente porque, e volto a dizer, não temos grande informação sobre o mesmo, saúdo que tenhamos todos tido a possibilidade de cá vir e de conversar com as senhoras e com os senhores deputados no quadro desta 12ª Comissão, porque é sempre uma oportunidade de facto para dizermos algumas coisas ou focarmos em algumas coisas que são essenciais à proteção do jornalismo, que eu acho que é algo que nos une. Eu penso que todos queremos um jornalismo que seja forte, independente, credível, rigoroso, fiável, e de facto é preciso ter noção do contexto e também do impacto que a pandemia teve sobre uma situação. Não é que a pandemia tenha vindo agora seja culpada de alguma coisa, mas veio efetivamente agravar uma série de condicionalismos, de condições que já estavam muito complicadas. De facto, a sustentabilidade do setor é extremamente complexa. O Sindicato dos Jornalistas, como sabem, em conjunto com outras organizações do setor, fez uma conferência ainda em dezembro de 2019. O Sindicato dos Jornalistas e outras organizações do setor, em dezembro de 2019, enviaram as suas propostas de apoio à sustentabilidade do setor ao Presidente da República, ao Governo, a todos os grupos parlamentares. Elas estão com quem pode fazer alguma coisa nesse sentido, são de variadíssima ordem. Não penso acredito mesmo que algumas sejam consensuais entre todos. Não compreendo por isso que haja, enfim, que tenha havido se quiserem, uma paralisação total desse projeto, até porque há um secretário de Estado que tutela diretamente a comunicação social, e que isso nunca tenha avançado. Nunca avançamos para reuniões de discussão mais aprofundadas com as organizações do setor. Enfim, acho que estamos de facto a chegar a um ponto em que importava termos todos noção de que, se não há um envolvimento desde logo dos cidadãos nesta ideia da importância fundamental que um jornalismo tem numa sociedade, que isto vai ter de facto, enfim, não vai ser fácil ao jornalismo manter esta, enfim, nas condições em que hoje se exerce, manter o estatuto que deve ter de facto, não é? Portanto, há aqui todo um manancial de atuação que deve ser feito no âmbito da literacia para os média de que já falamos, no combate à desinformação. Agora, eu tenho sempre por base o seguinte: a desinformação é obviamente algo
altamente complexo, vivemos um tempo muito, enfim, exigente, de certa forma, e ameaçador, é verdade, e preocupante, sem dúvida nenhuma, mas uma das respostas, não tenho a mínima dúvida disto, uma das melhores respostas à desinformação é mais e melhor jornalismo. E aí, peço desculpa, mas o Estado tem que desempenhar um papel que é fundamental e que deve ser debatido, eu julgo, desde logo em primeira instância na Assembleia da República, a quem agradeço o convite para estar aqui hoje nesta conversa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente do Sindicato de Jornalistas. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui presente e as interessantes posições e ideias que aqui deixou e partilhou connosco. Melhor que ninguém, nós também sabemos aqui na Assembleia da República e particularmente nestas duas comissões, estamos a falar da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e também da Comissão de Cultura e Comunicação, melhor que ninguém nós sabemos a importância da qualidade do jornalismo, da transparência, da ética no jornalismo para a qualidade da democracia. Aliás, são ambas influenciadas uma pela outra e todos temos memória da importância que isto tem e que teve na consolidação e tem vindo a ter na consolidação da nossa democracia. E por isso é sempre muito importante para nós ouvimos sempre as partes todas. Nós ouvimos não só o Governo, permanentemente e regimentalmente, mas também foi ouvida a Comissão da Carteira por iniciativa do PCP, o Sindicato de Jornalistas por iniciativa do PS, enfim, iremos ouvir também a ERC na próxima terça-feira e se dentro de momentos for aprovado o requerimento do PS, também os jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé, que enfim, iremos votar daqui a pouco. Assim como temos ouvido, e eu devo dizer que é extremamente importante isto, porque nós, na Comissão de Cultura e Comunicação, acabámos de ouvir mais de 40 entidades, já é a segunda vez no prazo de menos de um ano, cerca de 40 entidades da área da cultura. E, naturalmente, temos que o fazer também, e estamos a fazer, e iremos também fazer ainda mais na área da comunicação. É importante. Esta é a nossa razão de ser, a razão de ser desta Comissão de Cultura e Comunicação e é uma parte muito importante também da primeira Comissão. E por isso agradeço mais uma vez a disponibilidade há entidades que é muito difícil nós convocarmos, nós convidarmos para estarem presentes, têm sempre muitas indisponibilidades, mas nós agradecemos muito ao Sindicato dos Jornalistas a facilidade também com que foi marcada esta audição. Agradeço por isso não só ao sindicato, como particularmente à Sra. Presidente do sindicato, a forma pronta com que esteve aqui e a disponibilidade que teve para transmitir todas as ideias e debater, mas não foi uma questão de pergunta e resposta, mas de trocarmos aqui umas opiniões sobre matérias tão importantes para nós, tão importantes para a democracia, tão importantes para esta Casa, tão importantes para o nosso país. Muito obrigada e em nome das senhoras e senhores deputados da primeira Comissão e da 12ª Comissão, dou por encerrada esta audição. Muito obrigada.